Amados, abramos a Escritura em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós leremos, irmãos, mais uma vez o verso 1 ao verso 11, tratando assim o último aspecto doutrinário dessa perícope. Assim a palavra do Senhor, irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nos abençoa mais uma vez, Senhor. Como o Senhor tem nos abençoado sempre que a Tua palavra vem a nós, Senhor. A Tua palavra nos lembra que ela não volta vazia. Então, que ela volte a Ti, Senhor, com salvação. Que ela volte a Ti, Senhor, com transformação. Que ela volte a Ti, Senhor, com submissão. Livra-nos, Senhor, da frieza. Livra-nos, Senhor, da indiferença. Ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nos aquece pelo Teu Espírito, nos transforma, Senhor, pela obra dEle. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já vimos até aqui, na exposição dessa perícope, primeiro, a doutrina da providência de Deus e como Ele tem conduzido todas as coisas para o bem do seu povo e para a consumação da obra da redenção, e nós vimos isso em especial aqui na história de José e no seu paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele como um tipo do nosso Senhor. Nós vimos também, irmãos, sobre quem era José e um padrão de piedade que a Escritura nos traz nele como exemplo prático daquilo que a Escritura ordena. Nós vimos sobre os favoritismos de seu pai e o ciúme e a inveja dos seus irmãos e os alertas contra estes pecados, irmãos, quando eles se encontram em nós mesmos. Nós vimos, irmãos, sobre o ódio dos irmãos de José contra José e os alertas que a Escritura nos traz contra o ódio em nosso coração. Nós tratamos, em especial no domingo passado, sobre os sonhos e como nós devemos lidar com este fato, sonhos, como nós devemos tratá-los quando eles vierem a nós. E vimos também, irmãos, no domingo passado, à noite,
a reação que nós devemos ter à palavra, naquela expressão que o texto nos diz, que Jacó guardava em seu coração. Jacó guardava tudo que Deus enviava a José por meio de sonhos em seu coração. Então nós consideramos que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração e vimos na prática as orientações da palavra de Deus para que isso possa ser alcançado, irmãos. Só que o texto também nos traz mais um último elemento, irmãos, que é justamente as reações erradas à palavra do Senhor. Não apenas nós temos aqui uma descrição de um padrão correto, guardar a palavra no coração, mas nós também temos a descrição de reprovável de uma rejeição à palavra do Senhor, irmãos. E eu preciso lembrar aqui que toda essa nossa exposição, tanto a passada quanto esta de agora, ela tem um pressuposto. Ela pressupõe que há um paralelo entre os sonhos que Deus enviou a José e o anúncio desses sonhos de José a seus irmãos e a seu pai, com o paralelo, a revelação de Deus e a pregação dessa revelação. José aqui, irmãos, ele atuava como um profeta. E lembrem, eles não tinham a escritura. Então Deus enviava e revelava a sua vontade por meio de revelações extraordinárias. Quando ele recebia, um profeta passava. Então, entendendo que essa estrutura extraordinária, ela cessou porque a revelação está completa, o paralelo é óbvio. Nós lidamos então com isso aqui como a palavra de Deus, como revelação dele a nós, e a verbalização dela aos outros, que é a pregação da palavra. E esse texto então, irmãos, ele vai nos ensinar isto. A oposição à palavra de Deus vem do coração e não da mera compreensão, resultando em insubmissão à palavra e ataques ao seu portador. Eu vou repetir, irmãos, o que é que esse aspecto do texto nos ensina, irmãos? Que a oposição que há no coração dos pecadores à palavra, ela não é uma questão meramente de entender ou não a palavra, mas é do coração, que vai gerar insubmissão à palavra e, consequentemente, oposição e ataques àqueles que portam a palavra. Primeiramente, irmãos, vejamos aqui duas reações negativas. A primeira é a de Jacó. Jacó ele teve a reação positiva, irmãos, num segundo momento, que é o versículo 11. Ele guardava, porém, esse negócio no seu coração. Mas no versículo 10, irmãos, quando é descrito uma segunda ocasião de sonhos, Jacó, ele repreende José. Olha o verso 10, por favor. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? É interessante, irmãos, porque tanto Jacó como os filhos de Jacó, os irmãos de José, nós vamos considerar isso logo mais, todos entenderam corretamente a revelação. Você percebe? Quando o sonho veio a José, e José falou aos seus irmãos, ele falou: você está querendo dizer que você vai dominar sobre nós? Quando ele conta a seu pai, ele repreende José, Jacó repreende José, com a interpretação correta. Você quer dizer que nós vamos nos curvar perante você? Impressionantemente, eles entenderam a revelação de Deus. E sim, era isto. Deus estava enviando a revelação dizendo: eu vou fazer com que vocês se prostrem a José. Eu estou levantando como príncipe no meio de vocês para o bem de vocês, por mais que vocês não gostem dele. E aí, irmãos, os comentaristas corretamente perceberam todos que Jacó aqui, ele repreende José para evitar que os irmãos ficassem mais irados com José. Porque em seguida, Jacó, ele guarda no coração aquilo. Lembra, irmãos, Jacó, ele não era mais menino. Ele já tinha
anos, décadas de caminhada com o Senhor. Ele já tinha vivenciado ele mesmo a revelação extraordinária de Deus a ele. Ele sabia o que aquele sonho era. Era Deus falando com José. Mas ainda assim, irmãos, ele repreende José. Para quê? Todos são unânimes em perceber a razão. Para não fomentar mais ira dos irmãos contra José. Só que essa reação, irmãos, ela é reprovável. Além de se opor à verdade, veja, Jacó ele não comprou a verdade, ele se opôs a ela. Jacó, ele isolou ainda mais José, deixando ele sozinho contra todo o mundo. Se até aquele que o amava se opõe a ele na revelação da vontade de Deus, todos então têm razão para se opor a ele, fazendo-o cada vez mais ridículo diante daqueles que odiavam a palavra e o portador da palavra. Então, irmãos, para aplacar a piedade da inveja e do ódio dos irmãos de José, Jacó suprimiu a verdade vinda da parte de Deus por meio de José. Ele suprimiu essa revelação. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos, irmãos, que é possível nós censurarmos o que é certo pelo temor de homens. É possível nós censurarmos o que é a palavra de Deus por temor de homens e da reação pecaminosa deles. Estamos aqui diante do santo patriarca, Jacó, um homem de fé, que já tinha sido calejado e trabalhado pelo Senhor. Até ele caiu nessa tentação. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a agir como Jacó. Nós preferimos repreender a verdade. Ou omitimos o louvor a ela, para não suscitar da parte dos ímpios oposição. E nós achamos que com isso nós prestamos um bom serviço. Essa é uma forma de temor de homens, irmãos. Esse seguinte raciocínio aqui. Eu me oponho ao que eu sei que é verdadeiro, para que os que não concordam com o correto se sintam confortáveis. Essa reação à palavra de Deus, irmãos, que muitas vezes ocorre em nosso coração e que em grande medida tem sido a marca da igreja contemporânea, ela é reprovável. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Nós fazemos isso, querido, quando se apoia agendas contrárias à palavra do Senhor, se apoia ideologias, se apoia teorias ímpias contrárias à palavra do Senhor, que se opõe à verdade para diminuir a oposição a você e à verdade. Sabe, quando muitos querem parecer um crente descolado, não sei se você já viu ou se você já passou por isso. Eu, na adolescência, eu já passei por isso. Querendo mostrar que eu não sou um crente assim, tão extraterrestre, tão diferentão. Você vai e negligencia algumas verdades ali. Não, você é descolado aqui. Não é desse jeito também. Veja, não é tão radical assim. Só que é o que a palavra de Deus está dizendo. Mas você se opõe a isso para que você não possa suscitar iniquidade dos ímpios. Como é que nós vamos glorificar a Deus dessa forma, irmãos? Ou ainda, queridos, uma forma menor de praticar isso, mas que se enquadra aqui nessa mesma categoria, em relacionamentos. Você se opõe à verdade e à justiça presentes em uma outra pessoa, para que por causa do pecado de uma terceira, não haja conflitos. Compra a verdade e não a venda, diz a palavra do Senhor. Compre a sabedoria da palavra, compre a revelação do Senhor e não a negocie. Ou ainda, não se querer tratar alguns pontos, quer de pecados,
quer de heresias e crenças erradas na pregação, ou até mesmo se inquietar que o pastor trate para não incomodar, por exemplo, visitantes. Ou você não falar de coisas nevrálgicas enquanto você está evangelizando, porque você não quer inquietar aquela pessoa. É claro que você pode, da parte do Senhor, entender a sabedoria e o momento para tratar de determinados assuntos, determinados pontos. Mas, meu irmão, quando a hora chegar e se for necessário, isso tem que ser feito. Não podemos, irmãos, nos opor à verdade, repreender a revelação de Deus para evitar uma reação pecaminosa da parte dos ímpios. Devemos lidar com a verdade, irmãos, com humildade e mansidão, mas ela não pode ser minimizada no seu papel de confrontação. Jacó sabia, irmãos, que o que José estava recebendo era a revelação de Deus. Ele sabia. E por que então, irmãos, ele não usou da clara revelação de Deus para confrontar os seus filhos mais velhos em seu pecado e orgulho? Quando José falasse para ele da revelação de Deus, ele falasse assim: meus filhos, vocês estão vendo? Essa é a vontade de Deus. Parece insano aos nossos olhos que José, aquele que é o segundo caçula da família, Deus está levantando como príncipe, mas é a vontade dele. Submetamos-nos a ela. Ele poderia, no exercício do seu papel de pastorado como pai daquela família, mas ele preferiu repreender a verdade e o portador da palavra a fazer isso. Você que não crê ainda, saiba disso. Onde houver pregação fiel, você não encontrará conformação com as agendas e credendas deste século. Não encontrará conformação com mimimismos e politicamente corretos de nossa geração. Porque Deus revelou. Nós falamos. Como Paulo disse em 2 Coríntios. Eu criei, por isso eu falei. Deus falou a nós. Nós cremos e falamos, irmãos. Novamente, queridos, é claro que a verdade ela pressupõe uma forma adequada de ser expressada, a honestidade intelectual e factual, não buscar a confusão gratuita, pois muitos podem confundir isso com a confusão gratuita, procurar briga pela briga. Mas, sim, isto é, não repreender a verdade por causa dos ímpios. Portanto, querido, não faça esse movimento que Jacó fez. Se a palavra de Deus vem a nós com clareza, corretamente interpretada, nós devemos comprá-la. Doa a quem doer, inclusive, em especial, como nós veremos agora, se doer o meu próprio coração, se doer o meu próprio estilo de vida, se doer minhas próprias opiniões. E então nós chegamos à segunda reação aqui, irmãos. Na verdade, é a reação mais proeminente no texto. Está o tempo todo ela entrançada em todo o texto, que é a reação dos irmãos de José. Os irmãos de José, irmãos, tão logo eles ouviram a mensagem da parte do Senhor, nas duas ocasiões que foram narradas aqui no texto, pelo menos essas duas, eles rejeitaram imediatamente a revelação de Deus e o pregador dela. Imediatamente. Portanto, querido, preste bem atenção. É possível nós ouvirmos a pregação da palavra sendo pregada a nós e odiarmos o seu conteúdo por nos atingir de uma forma que nos incomode e, consequentemente, odiarmos o seu portador, aquele que porta a palavra. Ora, irmãos, no sentido macro, isso acontece com a própria igreja. Isso aqui não é só no que diz respeito a pregadores, a ministros individualmente. Por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja porta a palavra de Deus, que fala a verdade ao mundo e confronta o pecado do mundo. Tanto o mundo ouve o que nós falamos, tanto ele nos odeia.
O quê? Cristo é Senhor? Não, eu sou Senhor da minha vida. O quê? A minha família tem que ser ordenada segundo o padrão criacional de Deus? Não! Eu, mulher, faço o que eu quero. Eu, homem, faço o que eu quero. Eu crio os meus filhos como quero. O quê? Há um padrão de santidade e o amor é conforme a lei dele? Não! E tanto mais a gente fala, mais a igreja é odiada. Se ela não negligencia a verdade. Se ela não negligencia a verdade. A prova, irmãos, de que assim eles agiram rejeitando a palavra de Deus, é que eles, enfaticamente o texto diz, eles odiavam os sonhos. Veja, por favor, verso 5. E teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso, isto é, por causa do sonho, eles o odiavam. Finalzinho do versículo 8. E aí ele descreve o sonho, eles reagem interpretando corretamente o sonho, e o texto diz, por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. O texto começou dizendo que eles odiavam José porque o seu pai amava mais José do que eles. Passou. A ênfase toda do texto agora passa a ser, eles odiavam por causa do sonho, por causa dos sonhos, por causa da palavra que ele dizia. E aí quando eles vão planejar a morte de José, que nós vamos ver à noite, enfaticamente, versículo 19, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Mais uma vez, os sonhos. E então, quando eles decidem matá-lo, ele diz, veja por favor, o versículo 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Você percebe? Enfaticamente o texto diz, eles odiavam por causa da revelação de Deus a José e por meio de José. Deus enviou, irmãos, um oráculo divino por meio de José. José era profeta. E de alguma forma, em sua imaturidade, ele não conseguiu interpretar o sonho em toda a sua plenitude. Pois o sonho não veio acompanhado de clara interpretação a ele, mas aos seus irmãos, já ao seu pai, sim, eles entenderam. Essa palavra, irmãos, chegou a seus irmãos, a seu pai, e eles entenderam. E os irmãos de José, por seu orgulho, desprezaram a mensagem e o mensageiro. Sabe qual é a maior raiz, irmãos, de oposição à palavra de Deus em nosso coração? Sabe qual é o pecado que está por trás sempre que nós desprezamos o que o Senhor vem a nós e claramente nos ensina e ainda assim nós insistimos no contrário? Orgulho. Orgulho. O orgulho governando o nosso coração, irmãos, com princípios e desejos contrários à palavra, nos fará rejeitar a palavra quando ela vier a nós. Ou você nunca viu isto acontecer, ou talvez isso já aconteceu no seu coração. Algo é provado biblicamente e você fala, isso é da cabeça do pastor. Algo é argumentado e você fala, isso aí é radicalismo, é para aquela cultura. Algo é provado e você fala, não, isso aí não me desce. Algo é falado e você, não, isso aí já é demais. Por quê? Isso aí é coisa do tradicionalismo. Por quê? Isso aí sempre uma desculpa de oposição. A pergunta é ou não é o que a Bíblia está dizendo? Se for, por que a gente reage assim? A resposta é orgulho, irmãos. Eles foram hostis à mensagem e ao mensageiro porque eles eram orgulhosos. O espírito orgulhoso, irmãos,
deles fomentava ainda mais ódio. E o orgulho deles se rebelava contra qualquer ideia de submissão. E alguns também são assim, como se eu ceder e concordar com isso, eu estou sendo fraco, eu estou me submetendo, eu estou sendo humilde demais. Eles se opunham, irmãos, ao conselho de Deus. E note que não adiantou nenhuma oposição deles. Toda a oposição deles, na verdade, cumpriu o conselho de Deus. De forma que, meu querido, se você se levanta contra a palavra do Senhor, só quem perde é você. Os conselhos dele vão ser cumpridos. Você perde na santificação, você perde numa vida mais frutífera, você perde em bem-aventurança da parte do Senhor. Mas a palavra dele não perde. Eles se levantaram contra a palavra de Deus com todo o ódio e o orgulho deles. E sabe o que é que se cumpriu? A palavra de Deus. Ela se cumpriu. É por isso que Matthew Henry, comentando esse texto, ele disse: aqueles que odeiam ser transformados, odeiam aqueles que desejam transformá-los, conforme é dito em Provérbios 9 e 8. Olha que interessante. Vem comigo para João 7:7. Esse mesmo padrão. O mesmo padrão, irmãos. João 7:7, nosso Senhor disse: o mundo não vos pode odiar. Não é meramente a igreja que o mundo odeia, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu testifico que as suas obras são más. Irmãos, é um bom recurso, é um bom critério de avaliação do nosso coração. Eu odeio aquele que vem a mim com a palavra de Deus, na pregação pública, ministro, numa conversa privada. Eu odeio aquele que vem a mim, provavelmente é porque as minhas obras más podem estar sendo reveladas. Muitos irmãos envolvidos em seu orgulho, como os irmãos de José, não apenas rejeitam a palavra, mas aquele que a porta. E não poucas vezes os ministros são atacados, desprezados, indisposições são nutridas contra eles por causa de pecados que são confrontados, visão de mundo que são refutadas e desejos que são condenados. O orgulho, irmãos, da submissão à palavra é a fonte de tudo isso. Por que não se ataca-se meramente o portador? O ministro, de uma forma específica, a igreja, diante do mundo, de uma forma geral, não é o problema. O problema não era José, que ele era feio ou bonito, baixo, alto, magro, jovem, velho. Não. É a palavra. E, se possível, se usará até das fraquezas daquele que porta a palavra para justificar a oposição. Eles não ousam atacar a Deus, mas atacam aqueles que Deus estabeleceu para expor a verdade, quer seja de forma particular o ministro, quer seja de forma geral a igreja. É por isso que Calvino, irmãos, ele recomendou o seguinte: para que retenhamos a obediência a Deus, temos de aprender a humilhar o nosso espírito exaltado, porque o princípio da mansidão é para fazer com que os homens se submetam à ordem da palavra de Deus. Então, logo o nosso coração se encher, irmãos, demais de nós mesmos, tão logo nós nos oporemos à palavra de Deus. A maneira, portanto, querido, como nós reagimos à palavra, quando ela nos confronta, expõe o nosso pecado, ou vai de encontro com o nosso interesse carnal, ela mostra se nós somos submissos ou não à palavra de Deus. Eu vou repetir, irmãos. A maneira como nós reagimos à palavra de Deus
quando ela nos expõe o nosso pecado, ou ela vai de encontro ao nosso interesse carnal, ela mostra se nós somos ou não submissos a Deus. Agora, queridos, sabe o que é comum a Jacó e aos irmãos de José? Eu já mencionei o que é comum. Os dois grupos, por assim dizer, Jacó e os irmãos de José, eles entenderam o significado exato da revelação de Deus. E isso é impressionante, irmãos, porque apesar da rejeição deles, eles interpretaram corretamente. Eles chegaram ao conhecimento da sã doutrina. Não eram pessoas que ouviram a palavra e interpretaram de forma errada. Porque essa discussão da interpretação, irmãos, da palavra é fundamental em tudo isso aqui. Porque nós devemos nos opor à interpretação errada da palavra. E se opor à interpretação errada não é se opor à palavra, mas a interpretação certa, ela tem que ser acolhida. E os dois, Jacó e os irmãos de José, eles interpretaram, eles entenderam corretamente o que Deus estava dizendo. Sim, eu estabeleci José para ser príncipe sobre vocês. Sim, os seus molhos vão se curvar ao molho dele. Sim, vocês vão se curvar a sol, lua e estrelas. Portanto, irmãos, nós aprendemos aqui que a oposição à palavra, muitas vezes, não é dificuldade de entendimento e de correta interpretação. Para não dizer, ela nunca é dificuldade de entendimento e de interpretação. Porque uma boa explicação da palavra deixa ela clara diante dos nossos olhos. A questão não é essa. É a resistência do nosso coração, irmãos. Mesmo as coisas patentes diante de nós, mesmo com a palavra dizendo com clareza, princípios que governam o nosso coração rejeitam essa palavra que vem a nós. Todas as vezes, irmãos, que eu encontrei essa tentação no meu coração, todas as vezes que eu pude testemunhar isso em outros corações, não era dificuldade com exposição da palavra. Eram princípios que estavam ali governando o coração e dizendo, eu amo estes princípios, não a palavra. Ela está errada. A sua interpretação está errada porque ela confronta o que eu amo que governa o meu coração. Ao invés de eu me submeter a ela. Não é incomum, irmãos, encontrar isto. O óbvio é provado, mas ainda assim corações não se submetem. Por quê? Porque o que é bíblico vai de encontro ao que o coração deseja. Não pode ser isso desse jeito. Porque se for assim, eu vou ter que deixar de fazer isso. Eu vou ter que passar a fazer isso. Eu vou ter que discordar do que eu sempre concordei. Eu vou ter que... Aí, beleza, querido. Então a palavra está errada. Está resolvido, né? Não. Seja Deus verdadeiro sempre, mentiroso todo homem, inclusive, irmãos, no que diz respeito a esses aspectos. Querido, a principal marca da conversão é a submissão à palavra quando ela vem a nós. Mesmo que e especialmente quando ela contradiz o que meu coração quer. É o que significa, seja feita a tua vontade e não a minha. É o que significa orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. E como é que é feito no céu? Deus fala, vai querubim, e o querubim vai. Vem, e ele vem. Obediência pronta, imediata, sem reservas. A principal marca da conversão, irmãos, é o desejo de submeter a palavra de Deus. Eu posso ter alguma ignorância em algum ponto.
Eu posso ter até a luta de tentar ir lá e querer fazer e tropeçar, mas há o desejo de fazer o que Deus está mandando, há o desejo de conhecer o que Ele está mandando e não se conformar com generalismos, com a superficialidade e desprezar todo tipo de aprofundamento nas questões que tu está mandando. Jacó e os irmãos de José entenderam perfeitamente a mensagem, mas isso não foi suficiente para se submeterem. Você pode entender perfeitamente a palavra de Deus e ainda assim não se submeter. Que tragédia. Porque um cego no escuro cair em um buraco é uma fatalidade. É uma fatalidade. Mas ele estava cego e andando no escuro. Mas cair no buraco com a plena luz da revelação da palavra de Deus é uma tragédia. Portanto, irmãos, devemos nos certificar que não apenas compreendemos corretamente a palavra de Deus, e devemos nos esforçar para isso, irmãos, por uma exegese clara e correta, por aplicações adequadas e devidas, mas devemos nos certificar, irmãos, se nós nos submetemos ao que Deus ensina, mesmo com nossas fraquezas, mesmo contrariando as nossas vontades, opiniões, desejos, história, visões de mundo. Por isso, querido, diante dessa palavra, é necessário ser perguntado: você tem resistido ao que é bíblico em alguma medida, em alguma área da sua vida? Quer teoricamente, por não querer concordar, quer praticamente, às vezes até concordando, mas não querendo se submeter, fazer o que Ele manda? Qual princípio tem governado o nosso coração, irmãos? Mas como eu falei, queridos, toda essa oposição a José, ela não simplesmente nos ensina a oposição ao profeta José. Aqui, irmãos, há um prenúncio, mais uma vez, de nosso Senhor. Há uma clara revelação, irmãos, do Evangelho, daquilo que nosso Senhor faria, irmãos. Assim como os irmãos de José interpretaram corretamente a palavra que Deus enviou por meio de José, e sabendo do que ela se referia, eles se opuseram a ele, assim também, irmãos, os inimigos do nosso Senhor, quando Ele esteve em nosso meio, quando Ele lhes pregou a palavra que Deus havia lhe dado, eles entenderam várias vezes que ela se referia a eles, e ainda assim eles o odiaram, e eles não creram. Sabe o que estava por trás? Cuidado, meu querido. Quando você entende corretamente a palavra e ela está clara e você ainda assim não quer se meter. O que acontecia com os fariseus? Os evangelistas nos dizem, interpretando a situação. Jesus falou, interpretando a situação. Eles têm olhos, mas eu lhes ceguei a vista. Eles têm ouvidos, mas eu lhes tapei a audição para que eles não ouçam. Eles têm um coração, mas eu os endureci. A palavra de Deus via nós e nós ainda assim não nos submetermos, irmãos, é um sinal do justo e reto juízo de Deus. Ai de nós. Veja, por favor, Mateus 21. Mateus 21. Versículo 45, irmãos. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, isto é, a pregação de Jesus, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. O mesmo padrão. Entenderam, como os irmãos de José entenderam. O odiaram, como os irmãos de José o odiaram. Intentavam matá-lo,
como os irmãos de José intentaram. Por isso Matthew Henry falou, irmãos, o reino e o domínio de Jesus Cristo, o nosso José, tem sido e são desprezados e combatidos por um mundo carnal e incrédulo, que não pode suportar pensar que este homem deve reinar sobre eles. Você que já creu no Senhor, reconheça que Ele é rei, submeta a palavra dEle. Você que ainda não creu no Senhor, você hoje recebeu a clara revelação da vontade de Deus. Se submeta a Cristo. Se essa revelação lhe trouxe repulsa, lhe trouxe raiva, cuidado. Seus pés estão trilhando uma trilha de morte. Mas se veio com clareza a você, se submeta e creia nesse que é o nosso perfeito José. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, há no nosso coração, Senhor, um ímpeto de submissão à Tua palavra. Quando ela vem com clareza a nós, Senhor, ou nós procuramos reinterpretá-la para que satisfaça os nossos desejos, ou nós, Senhor, clara e francamente nos opomos a ela. Nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa por este orgulho que subsiste em nosso coração, Senhor, e que opera em nós, que não fique, Senhor, nenhuma área em nossa vida, Senhor, insubmissa a Ti. A começar por nossas crenças, Senhor, pois nenhuma prática vem sem uma crença correta. Então, Senhor, ao nos revelar a crença adequada que nós devemos ter, que nós nos submetamos, Senhor, que Tua palavra nos diz. E então, Senhor, não apenas nos submetamos de boca e de concordância, Senhor, teórica, mas que nós nos lancemos a uma prática de submissão à Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de repreendermos a verdade para, Senhor, nos protegermos dos ataques dos homens. Livra-nos, Senhor, e nos opormos à pregação da Tua palavra. Que ela seja sempre pregada fielmente a nós, para que possamos nos submeter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.